Esse seminário foi apresentado para a disciplina de Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, e tem o objetivo de dar uma visão geral sobre as caldeiras elétricas. As caldeiras, de um modo geral, podem ser definidas como geradores de vapor. Elas são muito utilizadas no meio industrial, já que vários processos retiram o calor necessário para acontecerem do vapor, como acontece em trocadores de calor, por exemplo. Além disso, a geração de vapor em caldeiras é utilizada na produção de energia elétrica, nas usinas termoelétricas. Atualmente, de toda a energia utilizada no Brasil, mais de 35% é utilizada pelas indústrias. Esse gráfico, que são dados de 2012 da empresa de pesquisa energética, mostra que apenas 20% da energia utilizada pela indústria provém de eletricidade. E grande parte dessas outras fontes energéticas são combustíveis fósseis e não renováveis, como o gás natural, o óleo combustível, e outras são provenientes de outras fontes, mas também necessitam sua queima, como o bagaço de cana. No gráfico à esquerda, temos um panorama de como é produzida a energia elétrica no Brasil. É fácil perceber que a grande maioria dela é proveniente das usinas hidroelétricas. Uma vantagem desse processo é que a energia hidráulica é considerada renovável. Entretanto, sua produção depende de condições climáticas. Em épocas de seca, como aconteceu recentemente, a produção de energia hidrelétrica pode ter grandes quedas. Assim, é necessário substituir esse déficit com o funcionamento de energias termoelétricas, que fazem a queima de derivados de petróleo para poder produzir energia elétrica. Assim, o preço da energia elétrica pode sofrer grandes oscilações. Para que não se fique refém dessas oscilações de preço nas indústrias, uma boa alternativa é, quando houver disponibilidade, aplicar formas alternativas de energia, como energia solar ou eólica. Nos dois gráficos da direita, nós temos a matriz energética de uma forma mais simplificada, dividida apenas em nuclear, fontes renováveis e de combustíveis fósseis. No Brasil, podemos ver que, devido a essa grande participação da energia hidráulica na matriz energética, 45% da matriz energética é a partir de fontes renováveis. Entretanto, a maioria delas, 53%, ainda é da queima de combustíveis fósseis. Essa situação é ainda mais preocupante quando vemos o panorama mundial, já que 81% da energia é obtida a partir da queima de combustíveis fósseis, que, vale lembrar, não são renováveis e têm reservas finitas. Os combustíveis utilizados nas caldeiras convencionais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, todos envolvendo a sua queima. Os sólidos podem ser naturais, como o carvão mineral, ou derivados, como o carvão vegetal. Dos gasosos, o que tem mais importância é o gás natural, já que ele produz menos poluentes do que os demais. Os líquidos são, em grande parte, derivados do petróleo, como o óleo combustível e o óleo diesel. Vendo o panorama do petróleo, que é um dos mais utilizados nas caldeiras convencionais, é fácil perceber que ele é uma fonte esgotável e que já gera conflitos no mundo todo, pois está cada vez mais perto de ser esgotado. Esta figura mostra uma estimativa feita em 2008 de quantos anos durariam as reservas de cada um desses países. Claro, essas estimativas podem variar devido a mudanças na tecnologia ou descoberta de novos poços, mas o fato é que o fim do petróleo já é algo próximo e cada vez mais são necessárias buscar alternativas para reduzir ou eliminar a sua utilização. Uma dessas alternativas são as caldeiras elétricas, que são o objetivo deste seminário. Além do fato desses combustíveis não serem renováveis, a sua queima gera gases poluentes que, se liberados na atmosfera, podem causar sérios problemas ao meio ambiente e aos seres humanos. Entre eles estão o monóxido de carbono, que pode até causar asfixia,
os óxidos de enxofre, que são os causadores da chuva ácida, e óxidos de nitrogênio, que também podem causar irritações em concentrações altas. São liberados também fumaça, particulados e hidrocarbonetos que não foram completamente queimados. Muitos estudiosos apontam também que o dióxido de carbono pode ser causador do efeito estufa, que tem efeitos catastróficos no meio ambiente em escala global. Assim, no projeto de uma caldeira convencional que trabalha com queima, com certeza será necessário uma estação para tratar esses poluentes antes de liberá-los na atmosfera, já que por uma questão ética e também pelas legislações são exigidas concentrações cada vez menores desses poluentes, podendo às vezes envolver equipamentos de alta complexidade e alto custo. É importante, então, apesar de muitas vezes caldeiras elétricas serem mais caras, elas serem consideradas, já que elas não funcionam com queima e não necessitarão de tanto tratamento após seu funcionamento. Para terminar essa parte introdutória com uma reflexão, temos uma frase de Al Gore, ativista ambiental que ganhou o Oscar com o seu documentário Uma Verdade Inconveniente. Ele diz que temos que acabar com o vício do mundo, que são os combustíveis fósseis. É o vício da nossa civilização. Ele trata os combustíveis fósseis como um vício, pois eles não são, tanto como eram antigamente, uma necessidade, já que cada vez mais são desenvolvidas novas tecnologias que podem substituir o uso desses combustíveis, como, por exemplo, as caldeiras elétricas. Devemos fazer a reflexão que, assim como a Idade da Pedra não terminou por falta de pedras, mas sim por causa da evolução e de novos conhecimentos, a era do petróleo que nós vivemos hoje não precisa terminar somente devido à escassez de petróleo, mas sim devido à evolução tanto da consciência quanto dos aspectos técnicos que cabem aos futuros engenheiros. Anteriormente, já foi dito algumas aplicações da caldeira, mas como elas funcionam? O princípio básico de funcionamento de uma caldeira é fornecer calor para a água se vaporizar. Esse calor pode ser proveniente da queima de algum combustível, como o diesel ou madeira, ou proveniente pelo efeito Joule. Antes de entender sobre as caldeiras elétricas, vamos ver como as caldeiras a combustão funcionam, já que elas são as mais utilizadas industrialmente. Existem dois tipos básicos de caldeira a combustão: a flama tubular e a água tubular. A flama tubular, os gases da combustão circulam dentro dos tubos, que estão submersos na água. A água vai absorver esse calor e vai se vaporizar. Então, neste vídeo, podemos ver melhor o funcionamento da caldeira flama tubular. Já na caldeira aquotubular, a água que vai circular dentro dos tubos, vai haver a queima de um combustível na caldeira, o calor irradiado pela queima será absorvido pela água que circula nos tubos e, e ela vai se vaporizar. Esse tipo de caldeira é que possui maior capacidade, elas são muito utilizadas em termoelétricas. Neste vídeo, podemos ver um exemplo de uma termoelétrica.
Então, algumas aplicações das caldeiras. A caldeira flamo-tabular, ela é utilizada nas locomotivas a vapor. Então, vai ter a queima do combustível na fornalha, os gases da combustão vão circular dentro dos tubos e vai aquecer a água. O vapor vai girar os pistões e assim vai movimentar a locomotiva. E aqui temos um exemplo de uma termoelétrica ah, que utiliza gás natural proveniente do vale, e ele vai mostrar o aquecimento da água nos tubos. Sondas capazes de perfurar mais de 5.000 metros serão utilizadas. Dos poços, o gás é levado através de dutos subterrâneos para uma unidade de tratamento, para que possamos atender aos padrões técnicos exigidos para seu uso como combustível. Da unidade de tratamento, ele é bombeado para a UTE Parnaíba, onde será queimado nas turbinas de gás. A tecnologia de ciclo aberto será utilizada na geração de energia, passando à tecnologia de ciclo combinado depois para aumentar a sua eficiência. Nos dois casos, o ar ambiente é filtrado para evitar a entrada de partículas indesejadas no compressor da turbina a gás. Uma vez dentro da turbina, o ar é comprimido e direcionado para as câmaras de combustão, que são projetadas para obter alta eficiência na queima do gás, com baixa emissão de óxidos de nitrogênio. O resultado da combustão é um composto gasoso com alta temperatura e pressão e grande quantidade de energia, que é transformada em energia mecânica através das palhetas da turbina. Essas palhetas fazem girar um eixo, que por sua vez gira o eixo do gerador. A energia elétrica gerada neste processo segue para uma subestação e depois é encaminhada às linhas de transmissão. A partir do ciclo combinado, o gás de exaustão passa então por uma caldeira de recuperação de calor, sendo transferido para a água, que é então convertida em vapor de alta pressão. Esse vapor é usado para impulsionar uma turbina que transforma a energia térmica do vapor em energia mecânica. Da mesma forma que na turbina a gás, o eixo do gerador, ao girar, transforma essa energia mecânica em energia elétrica novamente. Já o vapor que sai da turbina a vapor é condensado pela água da torre de resfriamento e reaproveitado na caldeira. A água de reposição é captada no rio Mearim e enviada para a bacia da torre. Essa água circula no sistema até 4 vezes antes de ser devolvida ao rio em perfeito estado. Existem 3 tipos de caldeiras elétricas: de resistência, de eletrodo submerso e de jato de água. Alguns autores ainda subdividem as caldeiras de eletrodo submerso em alguns tipos, porém a diferença entre eles está apenas na posição do eletrodo. A caldeira elétrica de resistência consiste num vaso e na resistência. Na figura da direita, podemos observar a forma de uma caldeira real, e na esquerda podemos observar a imagem da mesma caldeira, simplificada. Nela, uma corrente elétrica passa pela resistência e, por efeito Joule, gera calor. A água entra na seta azul e circula por convecção natural, saindo pela seta vermelha quando evaporada. A água utilizada nesse tipo de caldeira precisa do mesmo tratamento das caldeiras comuns, pois não deve causar incrustação, e a resistência deve estar isolada da água. Desta maneira, ela possui uma capa de cerâmica que conduz o calor. Essas caldeiras são ideais para unidades de pequeno porte, produzindo uma média de 3.500 kg de vapor por hora. Também trabalham a pressões que chegam a 15 kg força por centímetro quadrado
e o controle de carga é feito por controles de pressão ou de temperatura. Na caldeira de eletrodo, teremos a substituição da resistência por 3 eletrodos, cada um sobre uma fase. Eles estarão imersos em um vaso com água e, ao aplicar sobre eles uma alta tensão, fecharão um circuito em que a água atuará como resistência, se autoaquecendo e vaporizando. Com relação às caldeiras de resistência, as vantagens dessa caldeira estão em produzir uma maior vazão de vapor e poder operar a pressões de até 20 kg/força por segundo. Além disso, caso o vaso se encontre sem água, a corrente que passa entre os eletrodos cessa, evitando danos posteriores ao equipamento, diferente do que acontece nas caldeiras da resistência, que, quando secas, provocam superaquecimento da resistência e a sua queima consequentemente. As caldeiras de jato d'água são as melhores, porém as mais complexas. Elas também utilizam eletrodos, mas estes não ficam submersos. Aqui nós possuímos duas imagens da mesma caldeira de jato de água, a direita mostrada com detalhes e a esquerda de forma simplificada. Nessa imagem, podemos observar que a água entrará no vaso pela parte inferior direita, na seta azul. As setas brancas indicam o caminho que ela percorre ao ser bombeada até a parte superior, onde entrará numa segunda câmara e será esguichada em cima de uma placa, escorrendo através dela até uma segunda placa. As duas placas consistem em 2 eletrodos, e entre eles fecha-se um circuito. Assim, uma corrente elétrica passa por essa cascata de água, a vaporizando. Com relação à caldeira de eletrodo submerso, a vantagem é que ela não esquenta toda a água, já que vai esquentar apenas a cascata formada entre os 2 eletrodos. Dessa forma, a vaporização é muito mais eficiente, permitindo a geração de vazões muito maiores. Tratando-se das caldeiras elétricas, algumas vantagens são a alta eficiência, que vai de 95% até 99,5%, e o fato de não emitirem gases poluentes nocivos à saúde e ao meio ambiente. As caldeiras elétricas são também totalmente automáticas, e o processo de funcionamento não emite ruídos. A manutenção é simples e a área de instalação é inferior comparada com as outras caldeiras. Além disso, ela não necessita de área de armazenamento de combustíveis, diminuindo desta forma os riscos de explosões. As principais variáveis que devem ser controladas para garantir o bom funcionamento da caldeira são a pressão de trabalho, a potência elétrica consumida em função da demanda de vapor do processo, o nível de condensado e a condutividade elétrica. Os equipamentos utilizados no controle dessas variáveis são manômetro para medir a pressão, visor de nível, válvula de segurança, controle de pressão mediante o pressostato, conjuntos de eletrodos de nível e controles de alimentação. Estudo de caso. Então, a BD ela é uma empresa de alta tecnologia em produtos hospitalares. Ela tem uma fábrica aqui em Curitiba e é de produção de seringa. Então, o que estava acontecendo nesta planta? Aumentou muito a demanda de vapor em cerca de 150%. Assim, além disso, os geradores de vapor estavam muito distantes do ponto de consumo, que era nos esterilizadores. Além disso, era um vapor de baixa qualidade, com muita umidade. Assim, foi estudado diferentes tipos de caldeiras para suprir essa demanda. Então, aqui temos uma caldeira a gás, óleo diesel, gás natural, óleo diesel e elétrica. Podemos ver que o custo de uma caldeira a gás é em torno de 117 mil e a elétrica praticamente mais que o dobro. Além disso, o custo anual de uma caldeira elétrica ele é menor do que o do óleo diesel, mas é maior do que o de um gás natural. Assim, foram comparados vários tipos de caldeira, e o preço por vapor por hora em uma caldeira a gás sairia por R$ 385, e uma caldeira elétrica 518 e a óleo diesel 727. Assim, a vantagem de utilizar uma
uma caldeira a gás é de 88% em relação a óleo. A da caldeira a gás em relação à elétrica é de cerca de 45%. E a elétrica em relação ao óleo é de 29% de vantagem. Desta forma, foi escolhido uma caldeira dual, óleo, diesel e gás. Foi escolhido a marca Domel por apresentar maiores vantagens, tanto econômicas quanto de técnica mecânica. Podemos perceber que a com maior preço é a Alporc, mas ela é a de melhor qualidade no mercado atualmente. Nesse estudo de caso, foi possível perceber que, apesar da caldeira elétrica ser, sem dúvidas, a que possua menos impacto ambiental, ela não foi escolhida por diversas outras questões. Para concluir essa discussão, trouxemos um trecho do Código de Ética do Engenheiro, na parte de seus deveres quanto ao meio ambiente. Ele diz que é dever do engenheiro orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável e atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. Assim, nós concluímos que, apesar de nem sempre ser possível, nem sempre for aceito que se aplique um projeto um pouco mais caro, mas que seja o melhor em questões ambientais, é um dever do engenheiro oferecer essas opções e sempre tentar viabilizar um projeto que tenha o mínimo impacto no meio ambiente. Finalizamos esse seminário com uma frase ideal do Leopold, que foi o precursor da ética ambiental, também chamada de ética da Terra. Ele diz que a ética da Terra transforma o Homo sapiens, de conquistador da comunidade da Terra, a um mero membro e cidadão dela. Implica em respeito pelos membros e companheiros, assim como respeito pela comunidade em geral. Assim, se na nossa vida profissional, em nossas decisões éticas e técnicas, nós tivermos essa visão em relação ao meio ambiente, não de conquistador, não essa visão medieval de tirar tudo o que é possível, mas sim essa visão humilde de parte do meio ambiente, com certeza tomaremos decisões sábias e seremos melhores profissionais.